Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nos encontramos de novo nesse tempo de Quaresma. O segundo domingo da Quaresma sempre nos apresenta Jesus que vai sobre o monte com 3 apóstolos, onde acontece o episódio da Transfiguração, que é presente em todos os evangelhos. Jesus já está na segunda parte da sua vida pública. Neste momento já é um profeta, Messias para nós, que é já perseguido, rejeitado, que as pessoas já querem matá-lo. Então, para os apóstolos também, além de que para Jesus, é um momento de desilusão. E nesse momento ele vai sobre o monte. Qual é esse monte? A tradição nos diz que é o Tabor. De verdade, nos evangelhos não se diz qual o nome, mas um padre da igreja, Orígenes, que individuou que este é o Monte Tabor, um monte que tem a sua importância também no Antigo Testamento. Qual é a peculiaridade do evangelho que nós escutamos neste ano? Lucas. Lucas é o único que vai dizer que Jesus vai sobre o monte para rezar. O monte na tradição bíblica e também muito comum em todas as religiões é o local da contemplação, da oração. Se nós pensamos, por exemplo, Moisés e Elias tiveram o seu monte de oração, o Sinai e o Horebe. Jesus sobe o monte com esses 3 apóstolos. 3 apóstolos que participam de alguns outros momentos de intimidade com Jesus, ao momento de tristeza do Getsemane, o momento de um milagre da filha de Jairo, são esses 3 também que estão com Jesus. Além dessa peculiaridade lucana que Jesus vai para rezar, nós encontramos no Evangelho de Lucas alguns acenos que são interessantes. Por quê? É somente Lucas que vai dizer que o rosto de Jesus não só mudado, mas ele se enche de uma transformação. Não é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Moisés, quando falava com Deus? Ou seja, a oração, a espiritualidade deve nos acrescentar alguma mudança. Nós não podemos pretender sair da união com Deus do mesmo modo que nós entramos. Mas ali, como nos outros evangelhos, aparece para os apóstolos e estão com Jesus Moisés e Elias. Quem são esses? Esses são a representação do Antigo Testamento. A Moisés se atribui a autoria do Pentateuco e Elias a imagem da profecia. Mas somente Lucas vai dizer assim, o tema que eles conversavam com Jesus. Conversavam sobre o êxodo de Jesus, sobre a sua passagem, sobre a sua cruz. Por isso a importância do evangelho deste domingo. Se do primeiro domingo nós nos encontramos com Jesus tentado, a nossa humanidade, que é compartilhada por ele é tentado como nós somos tentados. O segundo domingo, nós vemos um Jesus que é desconsolado, que já se encaminha para a sua morte, para Jerusalém, a viagem determinante, mas que aqui tem uma experiência mística fundamental que ilumina a sua existência. O seu rosto é iluminado. Moisés e Elias falam com Jesus sobre o seu êxodo, sobre a sua passagem, sobre a sua cruz, sobre a sua morte, a sua ressurreição. É interessante, caríssimos, que nós, todas as vezes no Evangelho, que encontramos os apóstolos com Jesus em um momento de glória, um milagre, aí então eles estão acordados, estão felizes. Quando é o momento que é de sofrimento, de enfrentar um Messias na sua dimensão sofrida, o Messias que se faz ver na sua grandeza ao dar a vida por nós, nesse momento os discípulos dormem. Aqui, nós no Tabor, no monte, nós vemos a mesma situação. É o momento que falam sobre o êxodo de Jesus, Moisés e Elias. O que acontece com os discípulos? Estão dormindo. Não é assim também na nossa vida tantas vezes? Um Deus glorioso
esse nos vai muito bem. Mas quando nós pensamos o Deus que faz ver o seu messianismo na cruz, este não é muito cômodo para nós. Então, a reação dos discípulos é essa. Parece que temos que escutar aquilo que Paulo vai dizer em uma das suas cartas. Despertai, vocês que estão dormindo. Eles, os apóstolos, nós. Porque é a revelação da cruz, da paixão, que nós iremos celebrar daqui a mais de um mês, que nos coloca diante da imagem de um Deus amor, de um Deus verdadeiro. Façamos 3 tendas, como diz o apóstolo, nesse seu desejo de ficar ali em cima, na glória. E aquele desejo que não tem nenhum sentido, porque se deve descer para a planície, descer para as nossas obrigações, descer para a nossa vida cotidiana. É muito interessante porque o Evangelho de Lucas começa a falar da transfiguração dizendo 8 dias depois. E o 8º dia para nós cristãos é o dia da nossa Páscoa semanal. O dia que nós nos encontramos para subir também o monte, para nos recarregar da força do Senhor, para deixar que a nossa vida seja transformada como o rosto de Jesus, mas que nós não podemos permanecer na tenda da nossa paróquia, da nossa igreja, em um local que talvez seja cômodo para nós. Precisamos descer para a realidade das nossas comunidades, das nossas famílias, para nos doarmos. A experiência é marcante para Jesus, para os apóstolos. Ali tem uma nuvem, a voz do Pai, a nuvem que é sempre o sentido da presença de Deus. Pensamos, por exemplo, a nuvem que cobria a Arca da Aliança no Antigo Testamento, mas no final, depois do diálogo com Moisés e Elias, Jesus está sozinho. É ele a manifestação. Moisés e Elias do Antigo Testamento servem para indicar Jesus. Agora é ele a plenitude da revelação. O segundo domingo nos chama a entrar nessa dimensão de um Messias que faz manifestar a sua glória, não só através da ressurreição, mas também através do seu êxodo, que é a sua paixão e a sua morte. E nós, para entrarmos na dimensão da celebração da vida nova do ressuscitado, nós também precisamos fazer a experiência da cruz de cada dia. Que a cruz, recordemos, mais do que ser um símbolo de sofrimento, é um símbolo de amor. O Senhor que se doa para nós é grande manifestação de amor. Um amor que passa também pelo sofrimento, mas é um amor que se doa plenamente na cruz, na morte e na ressurreição. A oração deste domingo, antes da leitura, a oração de coleta, nós invocamos assim: ó Deus que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. É essa visão da glória que se manifesta no crucificado, a experiência que fez também Francisco de Assis, que eu desejo para todos vocês, para as vossas famílias. Uma boa preparação para a Páscoa da Ressurreição. Paz.